Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de potência e radiação. Legal? Então, olha só, eu coloquei assim, ó, simplifique. Aí eu tenho esta expressão aqui, ó, 2 mais raiz quadrada de 3, aí dividido por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Repara que isso daqui está dentro desse radical, tá legal? Aí mais 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Beleza? Vamos à solução? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Eu botei assim, ó. Vamos resolver esse raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que é o radical duplo, tá legal? Então, tem que resolver esse radical duplo aqui, ó. Aí, para resolver este radical duplo, eu vou usar a fórmula do radical duplo, que é essa daqui, ó. Essa fórmula, ó. Raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B, que vai ser igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B, dividido por 2, aí mais ou menos raiz quadrada de A, aí menos raiz quadrada de A ao quadrado menos B, dividido por 2. Esse mais ou menos aqui está relacionado a esse daqui, ó, a esse mais ou menos. Quando aqui for mais, eu vou usar o mais. Quando aqui for menos, eu vou usar o menos. Tá legal? Então, olha só. Esse radical duplo aqui, ó, é espelho a esse. Repara, ó, esse A vai ser o 2 e esse B vai ser o 3. Então, como aqui no meio eu estou usando o mais, então aqui no meio também vou usar o mais. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos nessa, olha só. Aqui, ó, é raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Aí, lembrando, o A é o 2 e o B é o 3. Tá legal? Aí, agora aqui, ó, raiz quadrada, ó, raiz quadrada de A, ó, de 2, então. Aí, mais, ó, mais raiz quadrada de A ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Aí, menos B. Aqui, ó, menos o 3. Tá legal? Aí dividido por 2, ó. Dividido por 2, beleza? Aí como aqui é mais, então aqui no meio eu vou usar o mais, tá? Agora aqui, ó, raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de A, ó. Então vai ficar 2. Aí menos, ó. Menos raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado. Aí menos B, ó. Então menos 3. Aí dividido por 2, ó. Dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Então, vamos resolver as potências, tá legal? Então, aqui eu vou repetir, ó. Vou repetir aqui. Aí, isso daqui eu tô repetindo, ó. Melhor, eu vou pegar esse radical aqui, ó, e vou distribuir para numerador e para denominador, tá legal? Então, isso vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, não é? Aí, menos 3, ó. Beleza? Então, aqui, ó, menos 3, então menos 3. Tranquilo? Aí, dividido, ó. Dividido. Aí peguei este radical, distribuí para os dois, para numerador e para denominador. Então fica dividido por raiz de 2. Tranquilo? Beleza? Agora aqui, ó, mais a mesma coisa. Eu vou pegar este radical e vou distribuir para numerador e para denominador, tá? Então isso vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada. 2 ao quadrado vai dar 4. Aí menos 3 a gente repete, menos 3. Aí dividido por... Aqui é dividido por 2, né? Sendo que eu peguei esse radical e distribuí para numerador e para denominador. Então vai ficar dividido por raiz de 2. Tranquilo? Repara que aqui, ó, nesse membro, eu tenho soma de frações. E os denominadores são iguais. Então, eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Beleza? Tranquilo? Então isso vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 mais, ó. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 4 menos 3, isso vai dar 1. Então fica raiz quadrada de 1. Aí mais, ó, mais. Agora aqui, ó, raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 menos, ó, menos. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 4 menos 3, isso dá 1. Tranquilo? Beleza? Aqui a gente repete. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 1 vale 1. Aqui, raiz quadrada de 1 vale 1. Então isso vai ficar raiz quadrada de 2 mais 1 mais raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2. 2 mais 1 vai dar 3. Então fica raiz quadrada de 3. Aí mais 2 menos 1 vai dar 1. Então fica raiz quadrada de 1 dividido por raiz de 2. Beleza?
Agora aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que vai ser igual a raiz quadrada de 3, ó, mais... Agora, raiz quadrada de 1 vale 1. Aí dividido por raiz quadrada de 2. Beleza? Tranquilo? Deixo dessa forma. Aí depois, eu vou ter assim, ó. Na expressão, ó, 2 mais raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Aí mais 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, que é essa expressão aqui, né? Tranquilo? Aí eu botei assim, ó, vamos substituir raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, o radical duplo, né? Pelo que a gente achou, por isso daqui, ó, por raiz quadrada de 3 mais 1 dividido por raiz quadrada de 2. E esse cara aqui, ó, repara que eles são iguais, sendo que o meio aqui é mais e aqui é menos, né? Então, como aqui é mais, eu só vou trocar o sinal, aqui vai ser menos. Tranquilo? São os mesmos termos, eu só mudo o sinal. Como aqui, ó, mais, então aqui é mais. Agora, como aqui é menos, então aqui tem que ser menos. Então, eu vou pegar esse radical duplo aqui, ó, 2 menos raiz quadrada de 3, e vou substituir por isso daqui, ó, por raiz quadrada de 3 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui, eu estou pegando a expressão de novo, estou identificando os radicais duplos, estou destacando eles, ó, beleza? Aí esse radical duplo aqui, ó, eu vou substituir por isso, e esse radical duplo eu vou substituir por isso, tá legal? Então, agora aqui, ó, eu vou fazer o MMC aqui, né, aqui embaixo, aqui em cima eu repito, ó, 2 mais raiz quadrada de 3, né, então tá aqui, ó, 2 mais raiz quadrada de 3, agora essa raiz quadrada de 2, vai multiplicar esse cara aqui, ó, esse termo, né, então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, aí o 1, essa raiz quadrada de 2 está dividido por 1, né, então o 1 vai multiplicar esses dois termos, multiplicar por 1 é repetir, né, então eu vou repetir esses dois termos aqui, ó, esses dois termos aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais 1. Agora eu vou multiplicar esses dois, ó. 1 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2, beleza? Então vai ficar isso daqui. Aí mais, ó, mais. Agora aqui é a mesma coisa, ó. Numerador, eu vou repetir, ó, 2 menos raiz quadrada de 3. Então aqui, ó, 2 menos raiz quadrada de 3. Agora essa raiz quadrada de 2 está dividido por 1. Então eu vou pegar essa raiz quadrada de 2, vou multiplicar com esse termo aqui, ó. Então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Agora esse 1, vou multiplicar esses dois termos. Então a gente repete, né? Aí menos, não esquece do menos. Aí abre o parênteses porque esse menos tem que trocar o sinal desses dois termos, né? Então isso vai ficar menos raiz quadrada de 3 menos 1. Aí dividido por, agora 1 vezes raiz quadrada de 2. Então tá aqui, ó, raiz quadrada de 2. Tá legal? Tranquilo? Agora eu vou resolver aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Como os índices são iguais, eu repito o radical e multiplico os radicandos. Mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu repito o radical e multiplico os radicandos, beleza? Então, raiz quadrada de 2 vezes 2, isso vai dar raiz quadrada de 4. Aqui é a mesma coisa, né? Raiz quadrada de 2 vezes 2, isso vai dar raiz quadrada de 4, tá? Depois disso, a gente vai resolver essa raiz aqui, ó. Raiz quadrada de 4 vale 2. Aqui, ó, raiz quadrada de 4 vale 2, tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho divisão de frações, né? Então, permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui é a mesma coisa. Vou permanecer com a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tá legal? Então, 2 mais raiz quadrada de 3, ó, permanecendo, ó, 2 mais raiz quadrada de 3 vezes. Aqui eu vou inverter essa raiz quadrada de 2 aqui, ó, passa a ser numerador, e isso daqui passa a ser denominador. Lembrando que 2 mais 1 dá 3. Então fica 3 mais raiz quadrada de 3, beleza? Aí mais, ó, mais. Agora aqui a mesma coisa, ó, permaneço com a primeira, ó, 2 menos raiz quadrada de 3, aí vezes. Agora eu vou multiplicar pelo inverso disso daqui, ó. Então lembrando que esse raiz quadrada de 2 está sendo denominador, então passa a ser numerador. Então fica aqui, ó, raiz quadrada de 2, aí dividido por 2 mais 1 dá 3 e menos raiz de 3, ó, menos raiz de 3, beleza? Então fica isso daqui. Agora qual é a ideia? Repare que agora eu tenho radical no denominador, então eu tenho que tirar esse radical do denominador. Então para isso eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse denominador, tá legal? Então o que vai ser isso? Eu vou pegar raiz quadrada de 2 e vou multiplicar por 3 menos
raiz quadrada de 3. E para que aqui é mais, né? Então, o conjugado tem que ser menos, tem que ser negativo. E vou pegar este denominador e vou multiplicar por esse conjugado, por 3 menos raiz quadrada de 3. Tá legal? Mesmo raciocínio para cá, ó. E para que eu tenho radical no denominador, então eu tenho que tirar esse radical do denominador. Então, para tirar esse radical do denominador, eu tenho que pegar numerador e denominador, multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, como aqui é menos, o conjugado vai ser mais. A gente repete os termos e só troca o sinal. Beleza? Então, isso vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3 mais raiz quadrada de 3 e 3 menos raiz quadrada de 3 vezes 3 mais raiz quadrada de 3. Lembrando que aqui, ó, a gente tem que colocar parênteses, né? Que vai multiplicar esses dois termos. Tranquilo? Beleza? Então, vamos nessa, olha só. Então, aqui em cima vai ficar da seguinte maneira. 2 mais raiz quadrada de 3, a gente associa também. Eu coloco parênteses. Isso? Então, tá aqui, ó. 2 mais raiz quadrada de 3. Aí, vezes, ó. Vezes. Agora, essa raiz quadrada de 2 vai multiplicar esses dois termos. Vamos aplicar a distributiva. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3. Então, vai dar 3 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 3. Isso vai dar menos raiz quadrada de 6. Aí, mantém um parênteses aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Agora, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, repara que eu tenho um produto notável, né? Que é a soma pela diferença. Tranquilo? Então, isso vai ficar o quadrado do primeiro. O primeiro termo é o 3. Então, fica 3 ao quadrado. Aí, menos o quadrado do segundo. Então, o segundo termo é a raiz quadrada de 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aí, lembrando, 3 ao quadrado dá 9, menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu posso cortar o radical com o expoente. Então, vai ficar apenas 3. Então, fica 9 menos 3, que vai dar 6. Tranquilo? Agora, aqui em cima, ó. 2 menos raiz quadrada de 3. A gente associa, né? Coloca o parênteses, que passou a ser fator. Então, tá aqui, ó. 2 menos raiz quadrada de 3. Aí, vezes essa raiz quadrada de 2. Vai multiplicar esses dois termos. Então, vou aplicar a distributiva. Raiz quadrada de 2 vezes 3 vai dar 3 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes mais raiz quadrada de 3. Então, isso vai ficar mais raiz quadrada de 6. Aqui embaixo é produto notável, né? Então, vai ser o quadrado do primeiro, ó. Então, o quadrado do primeiro. Aí, menos o quadrado do segundo, ó. O quadrado do segundo. Aí, lembrando que 3 ao quadrado dá 9, menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu posso cortar o radical com o expoente, fica apenas o 3. Então, fica 9 menos 3, que dá 6. Tranquilo? Então, repara que eu tenho soma de frações agora. São frações homogêneas, né? Porque os denominadores são iguais. Então, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Tudo bem? Então, vamos nessa. Então, aqui em cima, olha só. Eu vou aplicar a distributiva termo a termo. Ó. Então, esse 2 vai multiplicar esse termo aqui. Ó. Então, 2 vezes 3 raiz de 2. Isso vai dar 6 raiz de 2. A gente repete, multiplica, né? O 2 com 3, que dá 6. E repete o radical. Agora, 2 vezes menos raiz quadrada de 6. Então, vai ficar menos 2 vezes raiz quadrada de 6. Aí, agora aqui, ó. Esse vezes esse, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes raiz quadrada de 2. Então, isso vai dar 3 raiz quadrada de 6. A gente multiplica esses dois radicandos, tá? Raiz quadrada de 3 vezes menos raiz quadrada de 6. Então, isso vai dar menos raiz quadrada de 18, né? Porque eu vou pegar o 3 e vou multiplicar com 6. Tá legal? Beleza? Então, fica desse jeitão aqui. Agora aqui, ó. Mais, ó. Mais. A mesma ideia aqui, vou aplicar a distributiva termo a termo. Então, vai ficar 2 vezes 3 raiz quadrada de 2. Então, isso vai dar 6 raiz quadrada de 2. 2 vezes raiz quadrada de 6. Então, vai ficar mais 2 vezes raiz quadrada de 6. Agora aqui, ó, menos raiz quadrada de 3 vezes 3 raiz quadrada de 2. Então, isso vai dar menos 3 vezes raiz quadrada de 6. Aí, menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6. Isso vai dar menos raiz quadrada de 18. Tranquilo? Foi comigo? Agora, repara que aqui na soma, ó, eu tenho simétricos. Olha só. Menos 2 raiz quadrada de 6 e mais 2 raiz quadrada de 6, na soma ele se anula. Então, morre esse com esse. Ó, 3 raiz quadrada de 6 menos 3 raiz quadrada de 6, a mesma ideia. Na soma ele se anula. Então, morre esse com esse. Tranquilo? Agora eu vou somar os que têm os mesmos radicais. Ó, 6 raiz quadrada de 2 mais 6 raiz quadrada de 2. Então, isso vai dar 12 raiz quadrada de 2. Ó, menos raiz quadrada de 18 adicionado com menos raiz quadrada de 18, isso vai dar menos
2 vezes raiz quadrada de 18. Tá legal? Tranquilo? Aí dividido por 6. Então aqui eu estou repetindo, ó, o 12 raiz de 2, ó, tá aqui, ó, 12 raiz de 2, aí menos. O 18 é o mesmo que 9 vezes 2, né? Então fica menos 2 vezes raiz quadrada de 9 vezes 2, aí dividido por 6. Raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 2. Estou repetindo aqui, ó, 12 vezes raiz quadrada de 2. Agora aqui, ó, repara que eu tenho multiplicação de dois radicais, né? De dois fatores. Então eu vou pegar esse radical aqui, ó, e vou distribuir para o 9 e para o 2. Então isso vai ficar, ó, menos 2 vezes raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2. Lembrando que a raiz quadrada de 9 vale 3, tá legal? Aí isso dividido por 6. Então, 12 raiz quadrada de 2, então tá aqui, ó, 12 vezes raiz quadrada de 2, a gente repete. Agora fazendo a multiplicação aqui, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então fica menos 6 vezes raiz de 2, então tá aqui, ó, menos 6 raiz de 2, dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Então agora aqui, ó, fazendo a diferença desses dois, ó, 12 raiz quadrada de 2 menos 6 raiz quadrada de 2, isso vai dar 6 vezes raiz quadrada de 2, aí dividido por 6. Então eu posso simplificar o 6 de cima com o 6 de baixo. Vai ficar apenas o quê? A raiz quadrada de 2. Então tá aí a nossa resposta. Valeu, galera. Um abraço.